Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre tráfego pago e anúncios online, mais especificamente para o nicho de imóveis. Eu vou montar nesse vídeo uma estrutura de anúncios para imóveis, mais especificamente para apartamentos. Você vai ver comigo, eu criei aqui, fiz um criativo, vou montar a estrutura ali, campanha, conjunto e criativo, vou mostrar as configurações e um detalhe, essa campanha é uma campanha de um dos clientes que eu atendo hoje, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo incomum nesse canal, por quê? Porque meus vídeos anteriores eu não estava falando de tráfego, não estava falando de anúncios, apesar de já prestar esse serviço há mais de um ano, tá? Mas eu não fazia esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, é o primeiro vídeo. Eu tive e tenho algumas dúvidas constantemente sobre algumas estruturas de anúncio. Eu presto esse serviço, não é exclusivo para esse nicho de imóveis, tá? Eu atendo alguns empreendedores locais, nichos variados, já atendi adega, já atendi loja de roupas de moda feminina, já atendi nicho de fotografia, prestação de serviço, produto, e cada nicho ele traz ali uma dificuldade diferente nos anúncios, tá? Não basta só criar uma estrutura lá comum e colocar qualquer coisa para rodar, que nem sempre funciona. E de tanto consultar alguns vídeos aqui no YouTube, de tanto pesquisar algumas coisas e nem todas elas funcionarem, eu resolvi mostrar aqui como que eu faço ou como que eu estou fazendo hoje atualmente uma estrutura de campanha para o nicho de imóveis, para o nicho de corretora ali, mais especificamente também para apartamento, para lançamentos de repente. E vou mostrar aqui a criação da campanha, o conjunto de anúncios e o criativo. Inclusive o criativo eu também produzi ele, vou comentar sobre alguns pontos, vou mostrar as configurações que eu costumo utilizar e que tem trazido resultado nesse nicho para os anúncios online. E sem mais enrolação, só uma observação, tá? Eu mudei um pouco o ambiente, não sei se você caiu de paraquedas aqui, pesquisou aí no YouTube e caiu aqui nesse vídeo. Como eu disse anteriormente, os vídeos anteriores estava até com outro cenário, né? Eu dei uma repaginada aqui no espaço. Na verdade, eu estou em outro local agora. Também estou pensando em trazer novos vídeos para o canal com uma outra temática, né? De uma forma mais direta ao ponto, sem muita enrolação. Ainda assim, falando de empreendedorismo, falando de estratégias para negócio, ajudando você que é empreendedor, independente do nicho que você trabalhe, a poder ter resultados, a poder vender mais, tá? Eu não vou falar nada sobre a minha história aqui, porque tem vídeos nesse canal falando sobre isso, tá? E vamos direto ao ponto, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou começar. Essa conta é uma conta de anúncios de um cliente que eu atendo, tá? Tem algumas campanhas ativas aqui, tem alguns testes rodando. Eu vou começar aqui criando uma campanha de leads, tá? Só uma observação, essa campanha é uma campanha que eu vou colocar um criativo para rodar em alguns bairros de São Paulo e essa campanha vai direcionar o cliente para o WhatsApp desse cliente que eu atendo. Não sei se deu para você entender. Essa campanha ela vai aparecer para as pessoas para que elas cliquem no botão e elas vão para o WhatsApp de atendimento, ok? Para esse objetivo, eu utilizo a opção de leads, que é o antigo, para quem já trabalha com anúncios ou costuma fazer, é o antigo objetivo de cadastro, tá? Então a gente tem aqui uma série de objetivos. A gente tem reconhecimento, tráfego, engajamento, leads, promoção de app e vendas. A maioria das pessoas que talvez costuma fazer tráfego, mas não trabalha com anúncios online, que eu percebo que faz ali sozinho, que não tem talvez muito conhecimento nisso, ou impulsiona no botão direto no Instagram e aí tem uma diferença até considerável nessa questão, tá? Ou então vem aqui em tráfego, que normalmente é a mais barata, ou vem em vendas, que ambas elas têm objetivos diferentes, mas elas talvez proporcionam a mesma funcionalidade. Vamos supor, aqui em vendas você tem a opção, se você olhar do lado direito, você tem a opção aqui, deixa eu só clicar para mostrar, você tem a opção aqui de conversões, vendas do catálogo, Messenger, Instagram e WhatsApp, para você direcionar o cliente para uma delas, ou ligações. Só que cada um desses objetivos aqui, ele costuma trazer um resultado específico, porque é como se fosse uma fatia de uma pizza. Cada objetivo desse tem um grupo de pessoas diferentes, tá? Então, talvez
a campanha que você vai fazer em tráfego, ela não apareça para o público que está em vendas. E aqui você vai fazer em vendas, talvez não apareça para o público que está em tráfego. Esses públicos, eles têm comportamentos diferentes, tá? Então é interessante você entender um pouco qual é o objetivo que você quer com o seu anúncio, o que você quer de resultado e você ter uma noção breve ali do que você vai encontrar de público e qual vai ser sua comunicação para esse público dentro desses objetivos. Mas para o WhatsApp, por exemplo, eu vou utilizar eu quero direcionar os clientes, os leads para o WhatsApp. Você pode ver do lado direito que tem formulários, para quem faz formulário de cadastro, essa é a campanha ideal. Formulários no site, formulários instantâneos, Messenger, Instagram e WhatsApp, conversões e ligações. Eu vou utilizar essa daqui porque eu tenho feito alguns testes e o público melhor veio dessa com custo-benefício melhor, tá? E aí analisando custo-benefício em relação a resultados. Não basta você ter uma campanha barata que venha muita gente e não venda nada. Nem que você tenha um orçamento limitado, coloque uma campanha com objetivo que é caro demais e te traga poucos cliques e principalmente clientes que ainda assim também não interagem, não compram, não tem um atendimento. Então vamos dizer que aqui é um equilíbrio, tá? É um meio termo. E não é um achismo, e isso é importante, é teste. Você precisa testar e vai variar de acordo com cada estratégia e de acordo com cada nicho, e de acordo principalmente com cada localização. A localização ela influencia demais, mas vamos falar disso mais para frente, tá? Eu também poderia fazer de engajamento para o WhatsApp? Poderia clicar aqui em engajamento e fazer para o WhatsApp, mas como eu disse, eu já testei e vamos iniciar ela, tá? Vou clicar aqui em leads, vou clicar em continuar, ele vai abrir essa tela aqui para mim. Eu não costumo utilizar a campanha personalizada aqui, Advantage, que é uma sugestão que o Facebook ele sugere para você. Normalmente, quando você inicia por aqui, ele meio que semi-automatiza as funções e você coloca bem poucas configurações e ele já te sugere ativar a campanha para que a própria IA do Facebook ou para que ele mesmo otimize ali, para que ele mesmo estude aquela campanha. Talvez isso funcione para o seu nicho, para a sua estratégia, talvez sim, mas os resultados que eu já testei aqui também, o resultado ele não foi tão bom, tá? Então eu sempre utilizo a campanha manual porque me dá mais acesso à estrutura, que me dá mais opções, que me dá mais opções de alteração do que eu quero, do que eu não quero nessa campanha. Então, clica aqui em campanha de leads manual, continuar, ele vai carregar aqui, e aí, só lembrando, essa campanha é uma campanha que ela vai para o ar, tá? Eu não sei se, pelo menos dos vídeos que eu vejo de alguns gestores, boa parte deles fazem testes, né? E aí mostram a forma como eles trabalham. Essa campanha aqui, do jeito que eu configurar ela aqui, ela vai para o ar. Ela não é um teste que eu estou fazendo, até porque ela é uma réplica de estrutura de uma das que eu já tenho ativo. Então, esse estilo aqui que eu estou utilizando e mostrando para você, eu utilizo ele hoje para atender alguns clientes e ele funciona bem, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar inicialmente aqui, eu vou pôr o nome, então é interessante que você já defina o nome da campanha, só para ficar claro aqui para você, tá? Para você ter uma ideia, se você não tem muita intimidade com essa tela, com essa cara aqui do Facebook, que a Meta fornece, se você costuma impulsionar apenas pelo Instagram, nesse lado esquerdo aqui, superior, você tem a linha aqui, a coluna, a linha, né, no caso, a linha de nível de campanha, nível de conjunto de anúncios e nível de criativo, tá? Na primeira você vai definir algumas configurações, na segunda você vai definir outras e na terceira você vai colocar o que você quer rodar e definir as demais configurações para finalizar sua campanha. Essa é uma das diferenças de configuração de campanha. Essa aqui é só a casca, só o básico. Mas é uma das diferenças em relação de construir a estrutura do seu anúncio pelo Meta e impulsionar, e clicar lá numa publicação e impulsioná-la. Você não tem muito acesso a dados por lá também, mas vamos seguir aqui. Eu vou colocar aqui o nome, normalmente eu coloco CP de campanha, vamos colocar aqui CP, eu vou colocar a data,
29/9. Eu vou colocar o objetivo só para mim saber de que campanha se trata quando eu bater o olho aqui e para onde ela está direcionando, que é o WhatsApp. Normalmente eu coloco esses termos. Você pode colocar o nome que você quiser, o nome do cliente ou o seu nome, o nome do criativo que vai rodar, para que nicho é, você decide. Essa é uma forma que eu utilizo para deixar o campo, quando você tem muitas campanhas ativas, para que você bata o olho e você sabe do que se trata, para qual cliente é e assim sucessivamente. Descendo um pouco mais abaixo, a gente vai ter aqui estratégia de orçamento, tá? E aí tem dois estilos de estratégia: orçamento de campanha e orçamento de conjunto de anúncios. Eu normalmente utilizo orçamento de conjunto de anúncios, tá? Você pode utilizar orçamento de campanha ou orçamento de conjunto. Qual é a diferença? Se você deixar como orçamento de campanha, esse orçamento ele vai ficar aqui em cima, ele vai ficar como prioridade de campanha. E aí, qual que é a diferença? Caso você tenha mais de um conjunto de anúncios, que você pode fazer mais de um, o orçamento ele vai testar esses conjuntos de anúncio e o conjunto de anúncio que se desenvolver melhor durante um período dos primeiros dias, tende a campanha a delegar todo esse orçamento para aquele conjunto e excluir o outro. Ela não vai excluir definitivamente, mas ela não vai fornecer o orçamento para o conjunto 2, vamos supor. Conjunto 1 e conjunto 2. Se dentro das primeiras 48 horas, ambos conjuntos, o conjunto 1 ele se destacar no resultado, na conversão, no engajamento, no alcance que seja o dado, a campanha ela vai determinar que esse conjunto tenha prioridade no orçamento, pode ser que ela mesmo decida por si só. Então, eu prefiro colocar no orçamento de conjunto, porque eu mesmo defino se o conjunto ele vai continuar com aquele orçamento, se eu vou reduzir o orçamento ou se eu vou inativar o conjunto de repente, tá? Aqui eu tenho a opção de compartilhar parte do seu orçamento entre os conjuntos. Eu removo essa opção aqui, eu não quero que compartilhe o orçamento entre os conjuntos de anúncio. Nesse caso aqui, eu só estou exemplificando, tá? Mas a minha campanha ela só vai ter um conjunto e dois criativos. Aqui vão ser dois criativos e aqui vai ser um conjunto. Então, de qualquer forma aqui, o orçamento ele já seria de conjunto de anúncios. Fazendo essas duas configurações aqui na primeira etapa, coloquei o nome. Aqui nessa parte você não mexe detalhes da campanha, que foi o que você selecionou. Aqui a gente deixa leilão, o objetivo da campanha que você indicou no início, que é leads, ou no caso eu aqui fazendo, né? Finalizou essa etapa, vamos para a segunda parte. Você vem aqui, ou você clica aqui ó, no lado esquerdo, novo conjunto de anúncios, ou você clica aqui no botão embaixo, avançar do lado direito. Clica aqui no lado esquerdo mesmo, novo conjunto de anúncios, que a gente vai para a próxima aba, tá? Essa é a fase do conjunto de anúncios. Aqui você vai configurar o para onde que esse criativo vai. O que é o criativo? É o vídeo, ou a foto, ou a imagem, ou o carrossel, o que você for mostrar para o seu cliente, o que você for mostrar para o seu público-alvo, você vai configurar nessa parte, tá? Então, aqui você também vai colocar o nome. Vou deixar como um nome conjunto imóveis. E aí eu vou colocar aqui H/M, que é de homem e mulher, que ela vai rodar para ambos os públicos. Vou colocar aqui uma faixa de idade de 28 a 55 anos, que é o público que eu vou selecionar para rodar, regiões SP, segmentado. O que é isso, tá? O que é esse título? O que é essa configuração? Aqui é a relação da minha campanha. Então eu sei, é importante você colocar você pode colocar um nome só. Mas caso você tenha um conjunto de anúncios com uma configuração específica e você tenha várias campanhas ou vários conjuntos, é interessante você deixar uma relação nele para que você saiba de onde que veio a conversão, com que configuração, para que público que estava rodando, em qual determinado tempo. Então lá em cima eu coloquei data, objetivo e para onde ia, que era o WhatsApp. Aqui eu coloco imóveis, porque é uma campanha relacionada a imóveis. Vai rodar para homem e mulher, então coloquei HM. Vai rodar para o público a partir dos 28 até 55 anos. Eita, peraí. Pronto.
28 até 55 anos. Regiões de São Paulo, eu vou colocar em alguns bairros de São Paulo e eu vou colocar segmentado, tá? Então, finalizou essa parte aqui do título, vamos descer um pouquinho mais abaixo e aí a gente tem aqui, ó, a parte de conversões, para onde a gente quer que vá essa conversão. A gente quer que vá para formulários no site instantâneos? Não. Então, eu venho aqui, clico nessa linha, desço um pouco mais abaixo, tem essas três opções, site, ligações, formulários. Eu venho aqui, clico um pouco mais abaixo, desço aqui a barrinha, aí eu tenho site separado, formulários instantâneos separados, Messenger, Instagram, WhatsApp e ligações. Eu venho para o WhatsApp, clico aqui em WhatsApp. É importante uma observação aqui. Essa opção de WhatsApp na campanha de lead, ela não está disponível para todas as contas, tá? Porque eu atendo clientes de nichos diferentes e essa campanha, dependendo da conta de anúncio do cliente, dependendo do tempo que o cliente tenha, essa configuração ela não está disponível para todos. Então, talvez você faça a mesma configuração que eu fiz e quando você chegar aqui não vai ter o seu WhatsApp disponível, até porque é recente essa disponibilidade de WhatsApp direto para lead. Eu fazia de outra forma. Uma opção que você pode fazer se caso não tenha WhatsApp, você clica aqui em site e aí você vai copiar o link do WhatsApp, aquele wa.me que o WhatsApp Business fornece. Você vai lá no celular seu ou do cliente, vai em WhatsApp Business, gerar link curto, clica lá, copia o link e aí você vai utilizar o link do WhatsApp no campo do site, para que também vá para o WhatsApp do cliente. Só que isso pode influenciar no custo, tá? Então, cada conversão aqui, ela também vai influenciar no custo, mas funciona, você pode utilizar também. Vamos seguir. Maximizar o número de conversas, que é o meu objetivo. Aqui eu tenho aqui é o nome da página do Facebook que vai aparecer. Talvez esteja apagado aí o nome principal. E aqui o número do WhatsApp que vai aparecer para selecionar, tá bom? Vamos descer um pouco mais abaixo. Vamos para a parte de orçamento. Aqui na parte de orçamento, o orçamento que a gente vai utilizar vai ser o orçamento diário. A gente vai começar essa campanha com R$100 por dia, que é a disponibilidade que o cliente tem hoje, tá? Você precisa começar com R$100? Não. O Facebook, ele indica no mínimo R$6 por dia. Eu indico você começar com R$6 por dia? Também não, porque R$6 por dia não dá para fazer quase nenhum teste, a não ser que você tenha certeza absoluta de quem que é seu público-alvo e de que criativo utilizar para funcionar, mas a não ser que também você queira só aparecer ou só ganhar alcance e visualização, aí você coloca. Mas eu não sugiro. No mínimo R$20, tá? Pode colocar 10, pode colocar 11, pode colocar o valor que você quiser, mas eu sugiro no mínimo R$20 para você conseguir ter um desempenho durante o dia ali, e isso vai depender de região e de nicho. Para o nicho de imóveis, eu não sugiro, e principalmente, tá? Aí falando para corretor, se você é corretor de imóveis, se você trabalha com imóveis principalmente de médio ou alto padrão, ou se você trabalha com imóveis, mesmo que não seja de alto padrão, e você vai aparecer em regiões nobres, você vai colocar o ponto ali que a gente já vai falar sobre isso, em regiões nobres, você precisa investir um valor considerável, tá? E aí já eu sugiro no mínimo R$70, R$100, se você puder investir mais, ótimo. Por quê? Porque para esse nicho, pelos testes que eu fiz para o nicho de imóveis, o custo por clique ele é caro. Vai depender, obviamente, da sua configuração de campanha, vai depender da sua conta de anúncios, vai depender de metadados que o seu pixel tem em relação a esse estilo de campanha para esse público-alvo, vai depender de uma série de fatores, principalmente do criativo. Um criativo ruim vai tornar sua campanha cara, ou talvez não vai te trazer resultado nenhum, mas não é só um ponto, tá? São vários fatores que influenciam. Porém, com R$10, R$20 em região nobre, para esse tipo de nicho que o produto tem um ticket aí de mais de 100 mil, 200 mil reais, 300 mil reais, ou até de repente para uma loja de veículos que vendem veículos aí acima de 100, 200, 300, meio milhão, a gente está falando de um público aí que tem um poder aquisitivo maior. Para alcançar esse público no
no anúncio, no tráfego, custa dinheiro. Então, para ganhar dinheiro, você precisa investir, tá? Em todas as campanhas é assim. Mas diferente de uma campanha para uma adega, por exemplo, ou para uma hamburgueria, que investe menos orçamento e tem mais resultados em conversões, porque é um produto que é mais barato, as pessoas consomem todo dia, um apartamento, a mesma pessoa não compra um apartamento todo dia, nem toda semana. Pelo menos eu não conheço. Da mesma forma, a mesma pessoa ela não compra um carro diferente todo dia, tá? Então, isso influencia muito na campanha. Mas vamos lá. Orçamento de R$ 100. Aqui você não mexe, tá? Não, a não ser que você queira que a sua campanha comece numa data específica. Tipo assim, quero que comece no dia 5 de outubro, horário X. Aí você configura. Tirando isso, não mexe na data, tá? Mesmo que você tá vendo que vai passar o horário aqui, que você já passou desse horário, não mexa. Só ativa a campanha que ela já vai processar, analisar e ativar. Se você mexer aqui, ela vai postergar um pouquinho mais para ativar. Então, vamos dar continuidade. Aqui você desce nesse ponto aqui, tá? Vamos lá. Antes de começar a fazer a configuração de localização, você vai vir aqui, ó, e vai... Você está vendo esse termo aqui? Público Advantage Mais. E esse tique verde na esquerda significa que ele está ativado. E lembra lá do início, quando a gente começou e eu falei, eu não costumo utilizar essas configurações. Mesmo quando você selecionar a campanha manual, o Facebook ele vai ficar sugerindo toda hora que você deixa a IA dele trabalhar por você. E eu já fiz testes com esse público Advantage. Para alguns, eu sei que alguns gestores de tráfego e eu não vou colocar nem esse termo em mim, porque eu não sou um grande especialista nesse nicho, eu só executo, pesquiso, construo a estratégia e faço e tem trazido resultado. Mas eu não costumo utilizar essa opção Advantage porque ela não tem me trazido bons resultados, tá? Então eu venho aqui, ó, mudar para opções originais de público e clico aqui, ó. E aí ele vai me sugerir, o uso do público Advantage mais pode melhorar o desempenho, blá, 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 blá. Não vou utilizar. E aí você vem aqui, ó, usar o público original. Clico aqui. Nossa, meu notebook tá lento. Vamos lá, vamos lá. Vai carregar um pouquinho, tá? Você pode ver que você tem aqui, já vai aparecendo, né, uma definição de público. Tá vendo aqui, ó, tava 100 de pontuação de campanha, só foi eu mudar, ela desceu para 76. Essa pontuação de campanha aqui nem dá atenção, tá? Sinceramente não influencia. Pelo menos eu não percebo uma influência na campanha. Tem hora que você vai iniciar aqui, talvez a pontuação esteja em 0, ou esteja em 20, 30, 40, 48, 50, não importa. Só faz a configuração, faça um bom criativo, entenda quem é o público-alvo e põe para rodar. Cada modificação que você fizer e desabilitar esse Advantage, ele vai ficar aparecendo essas notificações de custo para você aplicar agora. Não aplique. Continua a configuração manual. Pode ver que mudou aqui, né? Ele sugeriu, ele deixou aberto as opções. E aí a gente vai ver o seguinte, a gente não colocou lá em cima, vamos primeiro aqui na idade. A gente colocou lá em cima que seria dos 28, certo? Aqui, ó, 28 e 55. Então, a gente vem dos 28 até os 55 anos. Ah, mas por que que você, o Albuquerque, por que que você está colocando dos 28 e 55? Porque você acha? Não acho nada. Quando se trata de estratégia, você precisa saber quem é o público-alvo do seu negócio. Não é porque eu estou colocando aqui 28 e 55 que você vai colocar aí também. Mas, estatisticamente e também fazendo campanha e teste, você vê que o público a partir dos 28, ele tem uma tendência maior a comprar imóveis, ou ele tem um poder aquisitivo maior a comprar imóveis, ou ele tem uma propensão maior, ou um incentivo, ou ele pensa diferente em relação a isso, ele tem um desejo. São pessoas talvez que estão começando ali a vida juntos, estão noivando, casando, tendo filhos, ou querem uma independência ali, quer sair da casa dos pais, está buscando algo e normalmente pela taxa aí de mudança é nessa faixa de idade, até os 55 anos, em relação ao público que tem uma interação ainda com as redes sociais, porque é nas redes sociais que o seu anúncio vai aparecer. Você precisa entender além da objetividade do seu nicho, tá?
como que essas pessoas se comportam, como que elas consomem o celular, como que elas consomem os produtos, elas compram pelo celular, não compram. Dentro desse público de 28 a 55, a gente tem uma série de comportamentos, tá? Então, assim, tinha-se uma definição ali de alcances, pode ver que acho que estava em 80 milhões, né? Tamanho estimado de público que eu vou alcançar. Estava em 80 milhões, caiu para 53 milhões e 500, só de separar a idade, tá? Mas a gente não vai ficar com esse público que é um público gigantesco. E outra, a gente não quer aparecer em todo o Brasil. A gente já vai pôr esse ponto. Só mostrar aqui para vocês. Aqui eu vou deixar todos porque eu quero que meu anúncio apareça para homens e mulheres. Eu vou vir aqui em outro ponto, que é o da localização, tá? Vamos lá. Nesse ponto aqui, se dá um clique aqui no Brasil, ele vai aparecer o mapa para você. Aí você pode vir aqui e pesquisar a região, ou você vem aqui e só mexe na bolinha do mouse aí que você vai conseguir encontrar os estados. A gente quer rodar no Brasil inteiro? Não. E aí vai depender do seu nicho. Se for um nicho digital, talvez, obviamente, você vai querer aparecer no Brasil inteiro ou na maioria dos estados. Se não for, deixa eu só verificar um negócio aqui que está gravando, tá? Se não for, você retira e você seleciona ou por nome. Vou até digitar aqui para você ter uma ideia, ó, São Paulo. Tá? Alguns de vocês já devem estar familiarizados com isso. E aí a gente tem São Paulo estado, São Paulo cidade. E se você colocar, vamos supor, vou colocar aqui São Paulo cidade, tá? Ele vai colocar um raio na cidade de São Paulo. Pode ver que ele selecionou aqui, ó, basicamente a cidade de São Paulo inteira, tá? A parte, todos os bairros, municípios estão aqui dentro. E aqui, quando você seleciona São Paulo cidade, ele te limita a um raio de 80 a 17 quilômetros. E 17 quilômetros ainda é muita coisa. E como que eu consigo limitar isso para um raio menor? Eu preciso que seja São Paulo e apareça aqui do lado, não sei se você está vendo, tá? Estado e cidade. Eu preciso que seja local ou endereço, tá? Então eu venho aqui e coloco de repente, vamos colocar aqui Lapa para ver se aparece alguma coisa. Pronto. Lapa, São Paulo ou São Paulo Alto da Lapa, local. Vamos lá. Ele vai reduzir mais, ó. Tá vendo que agora ele reduziu, diferente do PIN que estava aqui maior, pegando a cidade inteira, ele reduziu para para uma região específica. E agora ele me proporciona um raio menor, de 80 quilômetros a 1. Então eu posso ter 1 quilômetro, como eu posso ter 2, ou 10, ou 20, ou 30. E aí você precisa definir as regiões, tá? Eu vou trabalhar em algumas regiões que eu até deixei anotado aqui, mas como elas estão próximas uma das outras, eu vou colocar um PIN que vai pegar a maior parte, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu vou deixar essa da Alto da Lapa, deixar ali, e eu quero essa região aqui, ó. Eu vou colocar uma aqui no Tatuapé, certo? Deixa eu só ver onde está a outra. Eu vou colocar um pin aqui no Tatuapé, ó. Eu quero esse público. Então, eu vou colocar um pin aqui em cima. Aí ele vai me sugerir 16 quilômetros. Eu não quero 16 quilômetros. Eu vou colocar 3. Vem aqui, edita, coloca 3 km. Deixa eu ver se pegou a região que eu quero aqui. Belém, Jardim Anália Franco. Eu vou pegar mais. 4 quilômetros. Vou pegar 4 quilômetros. Certo? Vamos lá. Eu tenho uma outra região aqui. Aqui, ó. Essa região aqui do Itaim Bibi. Essa região é a região nobre aqui de São Paulo. Se você é de São Paulo, provavelmente você conhece. Se você não é, você tem aqui, ó, Jardim Europa, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Cidade Jardim, Morumbi, Moema, Paraíso, Pinheiros, a Vila Madalena, Alto de Pinheiros. Toda essa região é região nobre. Talvez os metros quadrados mais caros de São Paulo estão nessa região, tá?
O imóvel que eu vou anunciar, ele não é de altíssimo padrão, na verdade, ele nem está nessa cidade, ele está no interior de São Paulo, mas o público dessa cidade, talvez ele queira investir nesses imóveis ou para fazer o dinheiro multiplicar, ou então eles queiram comprar, de repente, talvez para se mudar da capital para o interior, para uma cidade mais tranquila, de repente, ou então também para comprar e deixar lá e depois vender, que no fato seria investir também, né? Vamos colocar um pin aqui, pode ser aqui, como ele vai pegar um circular, eu vou colocar bem aqui, ó. Eu quero que pegue toda essa região, então eu vou colocar bem aqui perto de Pinheiros. Ele me sugere, ele sempre vai sugerir, quando você colocar um pin, ele sempre vai sugerir 16 quilômetros, tá? Então eu venho aqui, pegou muita coisa, eu não quero, eu vou vir aqui e reduzir para 6 quilômetros, vou tirar 10. Ainda pegou o pin lá em cima, né, que eu deixei, então vai ser menos. Vou colocar 4. Não tem problema, tá? Se você colocar um pin, ele ficar muito perto um do outro, ou se ficar numa região que o outro também atinja, não tem problema. Não vai dar um conflito gigante de dados, não. Então, acho que eu vou reduzir. Deixa eu ver. Não vou reduzir, não. É assim mesmo. Tá bom. Se eu reduzir, vai eliminar alguns bairros ali. Eu acho que aqui está bom. Deixa eu só conferir aqui se tem mais algum. Aqui, eu achei. Vou colocar outro raio aqui no Ipiranga. Também de 4 km. Vou reduzir. Você pode começar com 1 quilômetro, 2 quilômetros, tá? Depois você pode ir aumentando, você pode ir modificando isso, mas a princípio as regiões que eu quero são essas. Poderia selecioná-las por CEP também, para pegar as ruas específicas, ou por nome, mas eu prefiro assim. Por CEP você também pode fazer e tudo é teste. Cada configuração ela vai te trazer um resultado diferente, tá? Pode deixar o estado de São Paulo inteiro. Deixa eu só fechar essa janela aqui. Fazer menos barulho. Não sei se está fazendo barulho aí de latido de cachorro, mas vamos continuar. Você pode selecionar por CEP, você pode deixar ela toda aberta no estado de São Paulo, vai depender de uma série de fatores. Do seu orçamento, do seu criativo, da sua estrutura de campanha, quanto tempo você vai rodar, uma série de pontos influencia. Não basta só colocar o orçamento ou o criativo lá e rodar e falar Deus abençoe, que não é assim que funciona. Mas, através dos testes que eu fiz, e para a região, para o objetivo que eu quero, é esses 4 pontos aqui que eu vou selecionar. Você não precisa replicar igual, tá? Mas você pode modelar. Você pode ver que a pontuação ela caiu de novo. A gente estava em 70 e alguma coisa, 76 eu acho. E agora está em 47, mas não importa. Vamos seguir. E aqui, lembra que estava 53 milhões de pessoas? Caiu para 810 mil. Tá? Para um orçamento de R$ 100, 810 mil ainda é muita gente. Você não pode. É isso que você tem que analisar também. Você não pode colocar aqui 1 milhão de pessoas e aí entra a questão: quanto que eu devo investir? Essa estimativa de resultados aqui diários também não se influencie, não deixe ela te influenciar, porque às vezes você vai ter aqui conversas 1 a 10 por dia e não vai chegar nenhuma. Ou você vai ter aqui 0 resultados, a chance de 0 conversas, estimativa de resultados, 0. Não, isso aqui ele não é eficaz na certeza dos resultados, tá? Então, não se baseie por essa estimativa de resultados. Às vezes você vai ter orçamento lá, quero investir R$ 10. Aí você põe aqui R$ 10 para rodar para 80 milhões de pessoas no Brasil. Você acha que os seus R$ 10 ele vai alcançar 80 milhões? Não vai. Por isso que você precisa personalizar a sua campanha. E para personalizar a sua campanha, você precisa saber o que você quer com ela, qual é o público-alvo, qual que é a persona do cliente, para que você vai rodar, para quem que você quer aparecer, para você poder otimizar seu orçamento, para você poder otimizar seus resultados, tá? Outro ponto importante, eu tenho um curso que ajuda principalmente você empreendedor, tá? E aí seja você com um negócio ou sem negócio. Se você é corretor ou empreendedor,
independente do nicho, eu tenho um curso, um produto que provavelmente vai te ajudar muito. Eu já empreendi por alguns anos no nicho de beleza e aprendi muita coisa que eu testei relacionada a marketing, relacionada a encontrar o público-alvo, criar persona, fazer o marketing do negócio, criar toda a parte ali de vendas, quebra de objeções, uma série de pontos. Eu não vou falar de todos agora, mas eu vou deixar um link aqui de um vídeo e aí você vai lá na minha página e dá uma olhada no meu site, dá uma olhada nesse vídeo, deve ter uns 20 minutos, que aí vai te explicar muito melhor do que se trata esse curso e se for interessante para você, bom ele é, pode ter certeza que ele é muito bom e eu não estou falando para querer te vender, você compra se você quiser, mas ele ajuda e como já ajudou algumas pessoas e me ajudou muito porque é o meu conhecimento aplicado que eu pus ali e caso você queira, eu não, esse curso, só lembrando, esse curso ele não tem nada sobre tráfego, tá? É só sobre aprender as estratégias, aprender a construí-las para o seu nicho, para a sua realidade, para a sua circunstância. Agora, sobre tráfego, eu atendo alguns clientes, eu tenho contrato com alguns nichos, com alguns clientes, e caso você queira fazer um orçamento ou uma reunião para que eu faça o tráfego do seu negócio, para que eu faça o tráfego do seu produto, do seu serviço, eu também vou deixar meu Instagram aqui embaixo, e aí você clica no meu Instagram, me chama lá no direct, a gente troca uma ideia, e aí eu te passo meu WhatsApp, a gente de repente marca uma reunião e vê o que pode ser feito. Beleza? Vamos continuar aqui. Em relação ao público. Então, a gente selecionou 28,55, selecionamos as regiões, que foi justamente o que eu escrevi lá em cima, regiões SP. Coloquei aqui todos, eu quero aparecer para homens e mulheres, e agora eu vou colocar um direcionamento. O que é um direcionamento? É o personificar características da pessoa que eu quero encontrar, ou colocar uma característica de um público-alvo que eu sei que esteja ali, tá? Então vamos supor, como eu vou, primeiro, tá? Para eliminar uma parcela de pessoas aqui em relação de interação com a plataforma, tá? Eu vou selecionar um público aqui que talvez a maioria dos gestores que rodam para esse tipo de cliente não utilize esse direcionamento. Alguns sugerem pessoas que preferem produtos. Vou colocar aqui para vocês verem. Pessoas que preferem produtos de valor alto no Brasil. Eu vejo muita gente utilizando esse direcionamento, esse comportamento de público. E aí você vê que reduziu bastante aqui já, né? Tava 800 mil, caiu para 250. Eu já fiz testes com esse público para esse tipo de campanha e não funcionou muito bem. Ficou caro, na verdade, a minha campanha, mas pode ser que foi apenas para mim. Eu já vi pessoas tendo resultado com esse grupo. Vai depender do que, como eu disse, do seu produto, do seu serviço, do seu cliente, e você precisa saber isso de cabo a rabo. Quem é o cliente, qual é o seu produto, quais são os benefícios, como esse cliente compra, uma série de fatores. Se o seu produto é um cachorro quente, então as pessoas que comem cachorro quente, elas preferem produtos de alto valor no Brasil? Nada contra cachorro quente, também como, mas será que as pessoas que comem esse produto, elas têm exatamente essa característica aqui de preferir os produtos de valor alto? No Brasil, eu acho que não. Não, pelo menos especificamente só isso, tá? Então, assim, eu já vi muitos vídeos aqui no YouTube falando de campanha para imóveis, para corretora, para imobiliária. Eu não faço, pelo menos já fiz teste, tá? Não tive um bom resultado e fui testando outros grupos e outras combinações. E eu vou mostrar aqui para você na íntegra como eu faço. E essa campanha vai ser ativada para o cliente, tá? Você pode replicar aí. Eu coloco compradores envolvidos. Lembrando, outro ponto importante. Aqui é um mundo de informações de grupos. Você precisa pesquisar, você precisa entender quem que é seu público, você precisa conhecer essa lista aqui para saber o que você tem de acesso. Você consegue selecionar até os dispositivos aqui, ó, todos os dispositivos móveis, smartphones e tablets. Você consegue selecionar apenas iPhones, modelos de iPhones. Você consegue segmentar bem.
É saudável segmentar muito? Não, também, porque se você nichar demais, a tendência é que fique bem caro inicialmente sua campanha. E aí, se você não tiver muito orçamento, a sua campanha ela vai ficar bem amarrada, você não vai ter conversão, o custo vai ser alto demais. E se você não tiver orçamento para bancar, até o algoritmo encontrar o público vai te custar um bom dinheiro. Então, eu coloco aqui a última configuração que para mim vem trazendo resultado. É compradores envolvidos, tá? Então, coloco compradores envolvidos, e aí você pode ver que reduziu bem, né? Caiu, estava 800 mil e alguma coisa, caiu para 423 mil. E o que eu vou fazer? Eu vou definir agora, não vou colocar mais nenhum, vou definir com mais detalhes. Por quê? Porque eu quero que desses compradores envolvidos, e aí eu não sei se você está vendo aqui, e sempre poucos interesses e mais comportamentos, tá? Você vai entender aqui na hora que eu for selecionar novamente. Eu quero, por que eu não coloquei aqui na sequência? Porque eu não quero que ele pesquise por dois públicos, eu quero que ele pesquise primeiro por compradores envolvidos. O que é compradores envolvidos? Quem são as pessoas que estão nesse grupo? Se você olhar aqui do lado, ó, descrição, deixa eu ver se consigo puxar meu mouse. Não, consegui. Aqui, ó. E, cara. Comportamentos, né? Então, comportamento de compra, são compradores envolvidos. Descrição, pessoas que clicaram no botão de chamada para ação comprar agora ou talvez outro na semana passada. Ou pode ser que esse dado ele esteja mais expandido dentro do algoritmo, pode ser que tenha comportamentos parecidos dentro desse critério, pode ser que sim. Não dá para saber como que essa IA da Meta ela se comporta, ou como que o algoritmo da Meta ele coletou esses dados, tá? Mas talvez não seja especificamente no comprar agora, talvez tenha uma interação maior. Então eu vou querer que esse grupo que interage ou que consome com compra na rede social, que olha lá um anúncio de uma plataforma X e compra, vai lá e faz uma encomenda para poder chegar em casa. Tem N plataformas que fazem isso, ou compra de fato em algum site através do Instagram ou Facebook, ele venha a ser selecionado ou venha a ser priorizado. Então, eu coloco aqui compradores envolvidos e só. E aí eu coloquei definir, vou até repetir aqui, ó, definir com mais detalhes, tá? Então, e também, né? Cliquei em definir com mais detalhes, aí eu venho compradores envolvidos e também os compradores envolvidos, eles devem corresponder a apartamento, certo? Aí eu tenho aqui apartamento, eu posso colocar apartamento, que é o que justamente o criativo meu, ele é um apartamento. Na verdade, é uma torre de apartamentos, são lançamentos, né? Então eu venho aqui, apartamento, aí eu posso colocar mais, tá? Eu posso colocar aqui, deixa eu ver, apartamento, imóveis. E dentro desse grupo de apartamentos, você que é corretor, tá? Você pode aparecer para mais corretores dentro desse grupo de interesses. Por quê? Porque é comum que se você está pesquisando por aquilo, se você é corretor, você está vendo constantemente imóveis no seu Instagram aparecendo. E é nesse grupo que você tá. Então aqui, ó, apartamento, interesses, outros interesses, apartamento. Pessoas que expressaram interesse ou curtiram páginas relacionadas a apartamento. Então, aqui dentro dessa descrição, será que está somente pessoas que estão buscando por um imóvel, por uma casa ou por um apartamento para comprar? Não. Toda pessoa que estiver olhando isso, ela vai ter a possibilidade de estar aqui dentro. E, na maioria das vezes, também tem alguns corretores aqui, tá? Então, vamos lá. Eu posso colocar aqui também condomínio fechado, ok? Porque essas torres, esses apartamentos, esses lançamentos estão em condomínio. Só um minuto que tá. Eu tenho aqui uma margem alta ainda, né? Eu coloquei condomínio fechado, subiu demais o meu. Deixa eu só colocar condomínio imóveis. Eu vou tirar condomínio fechado. Porque subiu muito, estava em 70 mil, foi para 300. Eu não quero tudo aquilo. Condomínio fechado, sai fora. Isso que você precisa analisar também. A cada grupo que você põe, você precisa acompanhar a crescente. Ah, não foi condomínio então, né? Foi apartamento e imóveis, eu acho.
eu ver. Tira apartamento imóveis. Acho que foi apartamento imóveis. Foi apartamento imóveis. Tá, deixa eu colocar. Eu coloquei condomínio imóveis. Eu vou colocar condomínio fechado. Deixa eu ver aqui. Condomínio fechado também tem uma crescente de pessoas bem alta. Condomínio fechado. Eu vou tirar. Deixa eu só fazer um teste aqui. Tirar apartamento. E trocar por apartamento imóveis. Para ver se fica menor. Não queria um público tão grande, não. 270 vai ficar grande do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui apartamento imóveis mesmo. Deixar só um dos dois. 337. Tá dando a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Casa, imóveis. A pessoa que tem interesse em casa, ela também pode ter interesse em apartamento. Tá? Lembrando, subiu mais 30 mil. Eu vou deixar assim. Ainda tá. Deixa eu ver aqui se eu tirar um com condomínio imóveis, condomínio fechado. Tira. Ver se reduziu. Vamos, meu filho. 362, mudou nada. Condomínio fechado. Tira também. Tô só testando para definir aqui o que vai ficar e o que não vai, tá? 332, mudou nada. Apartamento imóvel está predominando, tá? Mas eu quero condomínio também. Condomínio. Nossa, estou escrevendo tudo errado. Condomínio. Cadê o condomínio imóveis? Condomínio. Coloca condomínio imóveis para aparecer o condomínio fechado. Eu tiro um, coloco o outro. R$ 363. Bom, vamos deixar os quatro. Então, só para resumir, tá? A gente colocou primeiro comportamento. E aí entra a questão aqui, ó, categoria de comportamento. A gente tem na direita aqui, ó, um comportamento. Não é um interesse que eu coloquei primeiro. E isso também é uma observação, é um insight para você quando você for testar a sua campanha, porque eu já testei de forma diferente e influencia muito. Então, primeiro eu quero um comportamento. Qual que é o comportamento que eu quero da pessoa que eu estou buscando? Eu quero um comportamento de chamada de ação. Eu quero uma pessoa que ou interagiu com um botão de ação de algum anúncio durante a semana passada ou em algum momento. Eu quero um público que tenha a ação de comprar com a rede social, tá? E não precisa ser de mim, pode ser de qualquer outro nicho, mas eu quero alguém que tenha já tido um comportamento de comprar, um comportamento de ir para um WhatsApp de repente, um comportamento de clicou ali no Saiba Mais. Eu quero alguém que interagiu com anúncios. Eu quero alguém que tomou uma ação, ok? E isso não necessariamente precisa ser, eu acredito, nos anúncios do Facebook. Eu acho que essa inteligência desse grupo aqui de comportamento, ela está bem expandida. Então a gente pode ter N comportamentos aqui dentro desse comportamento de compra. Eu não li isso, tá? Isso é um insight da minha cabeça em relação aos testes que eu já fiz. Eu acho que isso não está relacionado apenas a comprar agora, mas é um comportamento. E aí lembra, você não. Primeiro ponto, não coloque aqui 30, 40 definições, porque isso vai limitar seu público a basicamente 1.000, 2.000, 10.000 de público de estimado. E isso pode impactar no custo. Então, tudo é teste, faça testes. Eu quero primeiro, essa estratégia que funcionou para mim. Eu quero primeiro um comportamento e depois eu coloquei como definir mais detalhes, eu coloquei e também essas pessoas devem corresponder ao interesse de apartamento, casa, imóveis, condomínio imóveis e condomínio fechado. O que eu quis dizer para o Facebook, para a Meta, para o Instagram? Me traga para o meu anúncio pessoas que interagiram ou tiveram uma ação com a plataforma
com algum anúncio. E também eu quero, dentro desse grupo que interagiu, apenas pessoas que têm interesse em apartamento, imóveis, casa, condomínio e condomínio fechado. Ok? Posso selecionar outros interesses, Albuquerque? Pode fazer o que você quiser. Faça teste, tá? Desde que funcione. Marketing é aquilo que funciona, é aquilo que vende, ok? Se está vendendo, se está trazendo resultado, então vai para cima. Mas precisa fazer teste. Normalmente isso não funciona de cara, tá? Vamos lá. Definir com mais detalhes. Idiomas aqui você não precisa selecionar. Deixa do jeito que tá, não precisa. A não ser que você vá querer vender, sei lá, um curso de, sei lá, alemão, falar alguma coisa específica para um público que fala uma língua específica. Aí você procura por idiomas, tá? Ou vai vender só para gringos no Brasil. Aí você seleciona o idioma, quero só pessoas que falem inglês. De qualquer forma, se você selecionar aqui o Facebook entender que tem muito pouco público, ele tende a expandir isso para pessoas que também falam em português. Então, não é 100% de certeza que ele vai permitir com que você anuncie exclusivamente para um público muito pequeno sem expandir a sua campanha. Vamos lá. Próximo ponto. Nessa etapa aqui de configuração, então só para resumir, a gente selecionou aqui a região que a gente quer aparecer, aqui estão os raios, a gente selecionou a idade, os comportamentos e interesses e seguimos. Agora a gente vem para posicionamentos e é aqui que eu vejo que a maioria pula e vai embora e nem olha, certo? É aqui que você define onde você quer aparecer para o seu cliente, onde você quer que seu anúncio apareça. E lembra que cada posicionamento que você deixa para aparecer consome orçamento. Então, se você aparece, vamos supor, tem o Facebook, o marketplace do Facebook. Se você aparece lá no marketplace com um anúncio de frutas frescas, de uma feira de domingo, vamos supor. Você aparece com um anúncio de frutas frescas lá no marketplace do Facebook, sendo que o marketplace, a tendência é que as pessoas estejam procurando imóveis, carros, utensílios, objetos, coisas usadas. É tipo uma feira do rolo ali, uma troca de produtos, de itens, de casa, imóveis, carros, é uma série de pontos. Será que a pessoa que vai ver o seu anúncio de frutas naquele momento, será que ela está interessada em comprar a fruta naquele exato momento que ela está ali? Isso que você precisa entender. Onde você vai aparecer e quando você vai aparecer. Porque se você aparecer no lugar errado e no momento errado, e o cliente vê o seu anúncio por algum tempo, ou ele clicar ali aleatoriamente sem querer, você vai pagar pelo clique dele, você não vai receber nada de conversão, nenhuma mensagem, e o Facebook vai te cobrar e você vai continuar aparecendo para o público errado. Por quê? Porque você selecionou posicionamento. Aqui, ó, posicionamento incorreto ou inviável ou não no momento certo. Você também pode deixar isso daqui no automático. Vai, novamente, como eu disse, vai da estratégia de anúncios, da opção que você selecionou, de quem você quer atingir, qual é o produto, qual é o público. Mas vamos lá. Editar. Novamente, ele vai sugerir aqui, ó, posicionamentos. Deixa eu só tomar um suco. Ele vai sugerir posicionamento advantage. Não põe. Vem manual. Posicionamento manual. Aí aqui você vai selecionar. Eu já tiro, tá? Pelo menos para essa finalidade. Retira Audience Network. Retira Messenger Audience Network. O que é Audience Network? Aqui você vai aparecer em outros sites ou apps ou plataformas parceiras do Facebook que estão com parceria. Então você vai aparecer de repente, sei lá, o cara está num site específico e aí de repente aparece lá um catálogo ou aparece um bannerzinho do seu anúncio, tá? Então assim, se a pessoa está num site determinado é porque ela quer estar naquele site porque ela fez a busca de algo. Pode ser que ela fez a busca de imóveis e o seu anúncio apareceu lá? Sim, mas se ela já foi para um site específico buscar imóveis, a chance dela voltar por um anúncio precisa ser questionável, principalmente relacionado à estratégia
do Meta Ads, que é bem específica, eu quero anunciar em redes sociais, tá? Então, assim, funciona, mas precisa ter uma estratégia que faça sentido. Eu normalmente, para estratégia, para este nicho, eu não deixo. E se você deixar e não tiver uma estratégia, ele vai consumir crédito. Se a pessoa clicar lá na plataforma externa, você vai pagar por isso e você vai ver seu dinheiro evaporar e não ter resultado nenhum. Então, eu deixo aqui Facebook e Instagram, mas eu vou limitar o Facebook em alguns pontos, tá? Eu não quero ficar aparecendo para o Facebook, porque através de testes também para este tipo de público, eu vou direcionar um pouco menos. Então, eu vou aparecer bem menos no Facebook. Então, eu venho aqui abaixo e no posicionamento de feed, ele está te mostrando aqui do lado o que é feed. Feed é a imagem quadrada, tá? 1080 por 1080 é o quadrado lá que aparece de anúncio para você. Ele pode ser vídeo e ele pode ser foto, mas na maioria das vezes ele é uma foto, ele é uma imagem, mas ele pode ser vídeo também. No nosso caso, a gente vai rodar uma foto e eu já vou mostrar para você. Não, na verdade, é um criativo, né? Uma imagem. Então, eu quero outro ponto, tá? Eu vou retirar alguns aqui. Então, eu vou tirar feed do perfil do Facebook, certo? Eu vou retirar o feed do perfil do Facebook. Eu vou retirar o Marketplace. Mas como assim você vai retirar o Marketplace? Você já acabou de falar que as pessoas buscam por imóveis. Se você for até o Marketplace do Facebook, digitar aí e acessar, olha lá como é que aparece os patrocinados, tá? Muitas vezes o patrocinado ele reduz muito ou ele aparece numa proporção que talvez não vá chamar tanta atenção do cliente. E para a imagem que eu tenho, eu não quero esse posicionamento no Marketplace. Eu não quero cliques aleatórios. Eu quero que as pessoas vejam a informação que eu estou anunciando de forma objetiva e se fizer sentido para ela, ela vai clicar no anúncio. Então, para isso, eu preciso pensar onde que eu vou aparecer e quando. Então, eu vou tirar, eu vou deixar feed do Instagram, feed do perfil do Instagram, que são dois posicionamentos no mesmo local. Eu vou tirar feeds de vídeo do Facebook, não quero aparecer nos feeds de vídeo. Eu vou tirar o explorar do Instagram, porque não quero competição. Posicionar página inicial do explorar do Instagram também não quero. Sabe quando você abre a aba do explorar do Instagram que tem uma série de publicações aleatórias? Perdão. Tem uma série de publicações aleatórias. Você está colocando o seu anúncio para competir com. Já é difícil você captar o cliente quando você aparece sozinho. Agora imagine você aparecer com mais 30 publicações em volta, com vários nichos diferentes, com rios de uma pessoa nadando no gelo lá na Rússia, que vai chamar mais atenção do que o seu criativo de imóveis. O que será que seu cliente vai clicar para ver? Será que é na sua venda de imóvel ou na sua venda de hambúrguer? Ou ele vai clicar num anúncio que está chamando mais atenção, mais colorido, mais iluminado? Então retira, não quero aparecer, eu quero ser objetivo. Notificações do Facebook, você quer que seu anúncio apareça como uma notificação? Não, por quê? A tendência das pessoas é não ler nada. Elas tendem a ver, ela está na rede social para visualizar. Então eu retiro notificações do Facebook também, não quero aparecer. Eu venho aqui mais para baixo e aí a gente vem no posicionamento de Stories. Lembra que aqui é feed, posicionamento quadrado. Tá? Então aqui eu só deixei feed do Instagram, feed do perfil do Instagram e feed do Facebook. Aqui abaixo é o posicionamento de Stories, é o posicionamento vertical, tá? Que é o termo que é utilizado na rede social. Então eu venho aqui, Instagram Stories, quero aparecer no Stories do Instagram? Quero. Quero aparecer no Facebook Stories? Não quero. Ah, por que você não quer? Eu não quero aparecer no Facebook Stories porque eu não quero o público que está rodando no Facebook Stories, tá? A maioria das pessoas, para o público que eu quero hoje, ele está no Instagram, nos stories do Instagram. Ele não acompanha tanto o Facebook Stories. Diferentemente, no Reels, eu quero o Instagram Reels? Sim. Eu quero o Reels do perfil do Instagram, que são posicionamentos diferentes na mesma função, tá? O anúncio ele vai aparecer no Reels, mas de uma forma diferente. Eu quero Facebook Reels? Sim, eu quero. Porque talvez o meu cliente, talvez não, né? O meu cliente ele está com maior tendência de olhar o Facebook, o Reels do Facebook, com mais
facilidade e entrar ali no Facebook rapidinho, ver alguma notícia, aí ele vai rodar, vai ver meu Reels, do que ele ficar curiando os stories do Facebook dos amigos, porque talvez ele nem interaja mais no Facebook, ou ele nem interage mais com os amigos através do Facebook. Então, para que ele vai ficar olhando os stories das pessoas que são amigos no Facebook, sendo que ele não está interagindo tanto nos stories? Então, por esse motivo, eu retirei os stories Facebook e deixei o Facebook Reels. Percebe que eu tenho mais interação no Instagram do que no Facebook. Por quê? Porque um público talvez com mais qualificação hoje está no Instagram. E quando eu falo mais qualificação, eu estou reduzindo o Facebook? Não, eu estou falando de comportamento de compra, tá? É nesse sentido que você precisa pensar na hora de montar a estratégia. Então, essa configuração para Stories e Reels e a configuração de cima para Feed em formato quadrado. Descendo um pouco mais, a gente vai ter aqui anúncios em streaming para Reels. É colocar uma publicação ali no meio, de repente, ou entre um Reels e outro, ou no meio do Reels eu entro com um comercial. Não quero. Por quê? Porque você interrompe a conexão do usuário com a plataforma. Vou supor, está assistindo um filme ali em alguma plataforma de streaming, de vídeo, bem empolgado, você está assistindo alguma coisa na TV, está bem empolgado, de repente toma um comercial. A chance de você prestar atenção nesse comercial é muito pequena, a não ser que ele esteja completamente relacionado ao que você estava vendo anteriormente. E esse é um controle que você não vai ter. Você não tem como saber o que o cliente vai estar vendo anteriormente para que ele fique conectado no seu anúncio, ou o seu criativo tem que ser excelentemente bem de chamada de atenção para ele ficar lá, para ele continuar lá, mesmo que seja por poucos segundos, tá? Então a tendência de você aparecer, consumir orçamento e ele não ter uma interação com o cliente é muito grande. Então, retiro. Resultado de pesquisa, tá? Você pode deixar ou você pode retirar. Essa aqui é a pesquisa que o cliente faz relacionado à configuração e termos que você deixou no Facebook. Aqui ele habilitou Facebook e desabilitou o Instagram. Então, eu vou retirar. Eu não quero resultados de pesquisa para o Facebook. Eu não sei se deu para você entender, mas assim, o cliente ele buscou por algo relacionado no Facebook, relacionado ao que você está anunciando, que no caso pode ser imóveis, lanche, estética, serviços de beleza, serviço de salão, serviço de barbearia, automóveis, mecânico, borracheiro e assim sucessivamente. Mas, como não é algo objetivo, bem direto ao ponto, eu não quero, porque a chance de eu gastar orçamento e não ter resultado nessa função é maior do que a porcentagem é maior. Então eu vou retirar. Não quero dúvidas, tá? Eu quero algo direto ao ponto. Eu quero aumentar as minhas chances de conversão. Percebe que até aumentou aqui, né, o público. Tava 300 e pouco, subiu para 416 mil, que é muita gente ainda, mas dá para fazer um funil posteriormente e otimizando a campanha posteriormente para poder deixar melhor. Inicialmente, para a estratégia que eu vou tocar e para o bairro que eu estou atingindo, tá ok. Dá para ficar muito menor, tá? Dependendo do nicho, e principalmente se for nicho de alto padrão, é bem pequeno o público. Não se espante se esse tique aqui, se esse campo verde ele descer e ficar no vermelho, ficar no limitado ou ficar no laranja, público muito curto, muito pequeno. Às vezes vai ficar, segue do mesmo jeito. Se for campanha para alto padrão, campanha para imóveis de milhões de reais, a tendência, conforme a categoria que você vai selecionar, e o bairro normalmente são bairros muito pequenos, bairros nobres bem específicos ou condomínios de alto padrão, talvez isso daqui fique em 10 mil de público, 10 mil, 15 mil ou menos de 10 mil. Como eu disse, tudo é teste, tá? Se for uma conta de anúncios nova, se for uma campanha nova, tenta começar com um público um pouco mais aberto, igual está aqui, com mais de 100 mil pessoas, para que a sua conta de anúncios comece a entender quem que é o público-alvo que você está buscando. Não adianta criar uma conta de anúncios hoje e começar nichando ela já, porque a tendência de dar ruim é bem grande, e eu falo por experiência própria, a tendência de dar problema é bem grande. Então vamos lá. Terminou a configuração aqui, certo? Agora eu vou vir aqui, ó, novo anúncio.
Vou colocar aqui no outro campo para a gente configurar o que vai rodar, o que vai aparecer. Eu preparei um criativo aqui. Eu vou colocar CRT de criativo, que não tem nada a ver, na verdade, né? Vou colocar criativo mesmo. Criativo. Vou colocar criativo AP verde, tá? Porque eu tenho um criativo verde e outro laranja, e os dois são iguais. Só mudei a cor para fazer teste de público também, porque tem pessoas que vão ter preferência por uma cor ou outra. E outro ponto importante, eu citei o curso lá, uma das aulas que eu tenho no curso é falando de psicologia das cores, e é uma aula que, se o empreendedor de qualquer categoria, tá? E principalmente empreendedores locais aí, talvez está começando a querer vender algo ou já está vendendo, se você tivesse uma ideia do quanto que a cor ela influencia na venda, é inconsciente a parada. Se você tivesse essa noção, você ia vender mais só por causa disso. Só por conta de posicionamento com cores, tá? E isso vai além do marketing. É uma parada inconsciente, já é biológico quase, tá? Quase não, é biológico. A gente toma decisões muito importantes baseadas em cor, tá? Até a questão da pontuação aqui, ó. Não é à toa que eles utilizam o vermelho com pontuação baixa, simulando algo como se fosse ruim ou perigo ou alerta, tá? Para você prestar atenção. Ou lá no público que está verde, está alto. O verde e o vermelho, ele não está aqui por acaso. É muito antigo. E se você souber onde aplicar isso nos seus anúncios, principalmente, é uma mão na roda. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Eu separei aqui, ó. Só para você ter uma ideia, eu criei aqui o anúncio no... Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar. Ótimo. Eu criei aqui, deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Eu criei esse anúncio aqui. Deixa eu só diminuir ele um pouco. Eu criei esse anúncio para poder rodar lá, tá? Então, como eu disse, os imóveis, esses apartamentos, eles não são da região de São Paulo, eles são da região de Indaiatuba. E eu já tenho uma campanha rodando nesse local e ela está convertendo bem. E agora eu vou captar o público de São Paulo que tem interesse em ou morar, se mudar para Indaiatuba ou investir. E pro nicho, para esse tipo de lançamento ou apartamento ou imóveis, para essa faixa aqui, ó, de 312 mil reais, é interessante que você seja bem objetivo, tá? Na verdade, para a maioria dos anúncios é interessante que você seja objetivo, mas trazer os pontos importantes aqui. Então, eu coloquei, é sobre o que o meu anúncio? Se eu estou vendendo apartamento, então deixe claro, o óbvio ele precisa ser dito. Então, deixe claro, apartamentos. Onde? Indaiatuba. Título e subtítulo. Claro, e objetivo. Por quê? Porque é o primeiro ponto que o cliente vai bater o olho. Segundo, texto sempre na esquerda, nunca na direita. Sempre esquerda. Imagem direita, texto esquerda. Por quê? Porque até para ler um livro, ou para ler um jornal, ou para ler o título de um filme, para ler qualquer coisa, você sempre vai começar a visão da esquerda para a direita. A gente, seu cérebro já está acostumado a isso. Então não bagunça o criativo, não coloca um título gigantesco com um texto com um bolo de texto aqui. Tem alguns corretores, principalmente, pelo amor de Deus. Coloca aqui uma bíblia de copy embaixo. Não faça isso, porque vai atrapalhar tanto o algoritmo entender o que você está anunciando, quanto também vai atrapalhar o cliente. Não vai ler isso. Ele vai ser bem objetivo, ele vai olhar a imagem, se a imagem chamou atenção. O fundo é preto. O que tem aqui para o cliente olhar? O imóvel. Ele vai ver que tem algo relacionado ao apartamento, depois ele vai ler. Ele vai aonde? Na esquerda para a direita. Então, apartamentos em Indaiatuba. Aí, os ícones em destaque. Então, ele vai ver que tem um ícone ali 2. O cérebro, ele capta isso em milissegundos, tá? Mas é importante para a pessoa poder ler a informação que está após isso. Então, ela vai ver ali 2, carro, um desenho que parece uma janela, um ponto de localização e o acordo fechado, o dinheiro e o símbolo da caixa. O que significa? 2, na esquerda, e a informação é dormitórios. 2 dormitórios com opção de suíte.
carros, 1 ou 2 vagas, que são inclusive as informações que uma pessoa que quer comprar um apartamento, ela está buscando. Se você não deixar claro as informações para o cliente logo de cara, a chance dele clicar no criativo é quase nenhuma. Então, assim, não adianta pôr aqui qualquer coisa, não adianta colocar um criativo ruim, não adianta pôr um vídeo ruim. Entre vídeo e imagem, o que é melhor? Vai depender da estratégia. O vídeo ele vende bem, só que se for um vídeo ruim também é a mesma coisa, não vai funcionar. Então tem que ser pensado as coisas, não pode ser aleatório. E aqui a chamada de ação é apartamentos em Indaiatuba, 2 dormitórios com opção de suíte, carro com garagem, né? Para carro com 1 ou 2 vagas, uma varanda, por isso coloquei a janela, o ponto ali, condomínio fechado, localização privilegiada, a partir de R$312 mil. Aqui você segmenta também, tá? Então lembra dos interesses lá e comportamento? A sua informação no criativo vai segmentar o público, porque se eu não tenho R$312 mil, ou se eu não tenho pelo menos o valor da entrada de um imóvel de 312 mil, eu nem clico. Eu não vou ficar curiando em algo que já tem o preço. Se aparece um comercial aqui, ou criativo da venda de uma Porsche ou de uma Ferrari, que são milhões de reais, se você não tem, dificilmente você vai clicar, porque entra uma série de crenças na pessoa, ela não vai clicar por uma série de motivos. Você evita com que curiosos cliquem no seu anúncio e vá para o WhatsApp perguntando coisas aleatórias. E quando isso acontece, a culpa é sua, porque você não deixou a informação clara no criativo. Você fez algo para que todo mundo clicasse, e aí chega lá no WhatsApp, faz pergunta nada a ver. Tipo, entra no anúncio de mecânico e vai para o WhatsApp, pergunta se tem pão. É a incongruência é no criativo, é você que comunicou errado, tá? Inclusive, eu também tenho aula falando disso, de comunicação e vendas. A partir de 312 mil, e nesse caso aqui, desse cliente, para esse imóvel em específico, tem a condição de pagamento com o financiamento Minha Casa Minha Vida. Então, N pessoas podem conseguir isso, empresários podem conseguir. Eu não sei na questão técnica, tá? Não tenho uma informação bem esclarecida em relação a como funciona essa opção da Caixa, mas muitas pessoas utilizam relacionada a imóveis, ok? E aqui a headline. Então, seu imóvel com 10% de entrada em 36 meses direto com a construtora. Oportunidade para investir ou morar. Percebe um ponto: padronização de cores e objetividade. Então, eu tenho uma imagem de um apartamento, eu tenho título, subtítulo, relação do meu criativo, do que eu quero anunciar, headline destacada lá embaixo. Não dá nem para chamar de headline, porque head seria a cabeça e ia estar em cima, mas aqui no meu caso, coloquei lá embaixo. Então, coloquei ali destacada, seu imóvel com 10% de entrada, a descrição em 36 meses e a oportunidade para investir agora. Eu coloquei nesse formato e você percebe que tem 2 fotos atrás, né? Tem uma aqui, que é a foto do decorado desse imóvel, e um embaixo. Eu tenho a cozinha e o quarto. Meu mouse está parando a bateria aqui. Eu tenho aqui o quarto e a cozinha embaixo. Por que eu fiz dessa forma? Porque aqui, ó, por que o quadrado está no centro e por que eu não expandi? Para ganhar espaço, proporção e aparecer em todos os formatos corretamente. Então, com um único anúncio, eu vou conseguir, quando for feed, o Facebook e o Instagram, eles vão fechar aqui no centro e vai mostrar toda a informação que eu quero na posição correta. Então, ele vai selecionar o quadrado, que é 1080 por 1080, e vai mostrar a informação que eu quero sem cortar nada. E quando for Store Reels, ele vai expandir e vai mostrar para o cliente também o imóvel. Então, inconscientemente, a pessoa vai ver assim, ó. Deixa eu só maximizar aqui. Ixi, peraí que deu chute. Esse Canva aqui tem hora que eu falo para você. Ó. Inconscientemente, quando a pessoa clicar no Store, no Instagram, ela vai ver desse jeito. Ela vai, deixa eu só ver, conferir aqui. Beleza. Ela vai ver desse jeito aqui, ó. Ela vai olhar, vai chamar a atenção dela as fotos embaixo e em cima, só que eu deixei a opacidade dessas imagens mais baixa
para que ela foque na informação do site. Então ela vai olhar em cima e embaixo e falar, pô, gostei desse decorado, chamou a atenção, aí ela vai ver do que se trata. Ela vai ver que é um apartamento, a região, ela vai ler ali rapidamente as informações e falar, pô, gostei, vou clicar. E aí, para criar uma variação dentro do Facebook, dentro do Instagram, eu criei a mesma versão, só que de outro imóvel, né? Outro decorado. Na verdade, a cozinha aqui é igual, só mudei a outra foto. E aqui a diferença é que o investimento é menor, 279 mil. Um era com suíte, o outro é sem. Mesmas informações, mesma foto, só mudei a cor. Na verdade, aqui esse imóvel é um pouco diferente, que a foto é de noite e aqui é de dia. É interessante você ter duas opções, tá? Nunca coloca um criativo só, porque o Facebook ele gosta de fazer teste. Então ele vai aparecer para um público com o criativo verde, vai aparecer para outro com o criativo laranja, vai comparar os dois, ver qual engajou mais, ver qual que teve o menor custo e ele vai eliminar um e vai focar só no outro. É isso que ele vai fazer, o seu orçamento. Então se você põe um só lá, ele vai ficar limitado nos testes e aí o que vier, veio e o que custar para você, custou e ele vai cobrar. E a tendência é que sua campanha talvez não tenha resultado e principalmente fique bem caro, tá? Então eu vou ter esses dois criativos, só mudei a cor, mudei algumas informações do texto e agora a gente vai voltar lá à campanha. Mas está travando bastante. Vamos lá. Anúncio em imagem. Então vem aqui no anúncio em imagem. Ele vai abrir uma janela para mim poder carregar. Eu venho aqui, ó, clico em carregar do lado, certo? Vou tomando suco aqui por enquanto. Eu venho em área de trabalho, eu vou aqui procurar na pasta que eu deixei. Criativos Imóveis São Paulo. Esses dois aqui, ó, ele não está aparecendo ainda, mas eu vou carregar. Percebe que tem um monte de imagem aqui. É da conta de anúncios do cliente. Então, tem um monte de coisa que já foi rodada aqui. Já foi anunciada, né? Que já apareceu para alguns clientes. E aí, tudo que você subir de imagem vai ficar aqui. Você viu que eu cliquei em configurar criativo. Cliquei aqui na direita, carregar. Ele vai abrir pasta no seu computador. Você seleciona a imagem ou o vídeo e sobe aqui. Eu subi dois de uma vez, mas primeiro a gente vai no verde, tá? Então, selecionei aqui verde, avançar. Ele vai mostrar os modelos para você, tá? Percebe uma coisa que ficou desconfigurado aqui, né? Ele está sugerindo aqui, ó, original nos dois. Lembra do que eu falei? Que a imagem que eu utilizo é uma só por conta disso? Aqui, vertical, vai aparecer Story e Reels, tá vendo? Tá perfeitinho, ó. Aí a pessoa vai ver a parte de cima e embaixo. E aqui não. Se eu colocar desse jeito, ele vai aparecer desse jeito no feed. Automaticamente, dá para você ler alguma coisa desse jeito? Você não vai ler nada. Ou seja, vai aparecer para o cliente, vai aparecer para a pessoa no Instagram, no Facebook. Ela vai olhar, não vai conseguir ler e vai passar. Ou ela vai clicar aleatoriamente sem saber do que se trata e vai começar a fazer um monte de pergunta para você, sendo que não era o público que você queria. Então, você vem aqui, ó, seleciona a imagem um por um, que seria quadrado, 1080 por 1080, e você arrasta aqui, ó, para regular. Ainda sobrou um pouquinho ainda para chamar a atenção, uma linhazinha ali. Ó. Você pode deixar centralizada. E aí percebe a informação que eu falei? E no formato de feed vai aparecer quadrado, sem cortar minha imagem, perfeitamente focando. E principalmente quando for vídeo, presta muita atenção nisso, porque normalmente a maioria grava vídeo na vertical e não tá nem aí para o resultado do vídeo. E se você impulsiona, se você clica no botão impulsionar, como eu já vi vários anúncios e vejo até hoje, inclusive alguns clientes que eu entro em contato é justamente porque o anúncio está todo torto, tá ruim. Então, assim, quando você for selecionar vídeo, presta bem atenção. E se você impulsiona, provavelmente você não consegue fazer essa configuração aqui. Você vai impulsionar do jeito que você publicou lá e vai rezar para sair certo e na maioria das vezes não sai. Você acha que está anunciando um vídeo top e no fundo o cliente nem está vendo direito. Ele está vendo só pedaço do vídeo e aí por isso que não dá resultado. Então vamos seguir aqui para avançar, certo?
Deixa eu carregar que hoje tá movido a lenha o negócio. Acho que meu computador tá cheio. Esvaziar. Vamos avançar de novo. Aqui são aprimoramentos. Se aparecer essa parte para você, você desabilita todos, tá? A maioria. Se for imagem, normalmente imagem aqui eu deixo música só. Quando é uma imagem, eu coloco música. Quando é vídeo, obviamente eu tiro a música para não atrapalhar o áudio do vídeo. Mas aqui eu deixo a música porque a música ela vai chamar a atenção e o Facebook ele vai testar músicas aleatórias no seu anúncio. Então, quanto mais informação e mais som você tiver, melhor, porque vai ser picos diferentes para chamar a atenção do cliente. Aqui embaixo, adicionar sobreposição da imagem. Não quero. Adicionar retoques visuais. Não quero. A imagem já está boa. Animação. Não quero. Melhoria do texto. Eu não quero. Não quero que mexa em nada que esteja fora do padrão do que eu selecionei. Ok? Então, vem aqui concluir. Vamos lá. Concluir. Ai, tô cansado já. Não sei que horário que você vai assistir esse vídeo, mas agora são 8h30 da noite e eu nem jantei ainda. Vamos lá, vou terminar. Bom, coloquei aqui, né, o criativo, ó, essa opção aqui de seta, você consegue ver a prévia do seu anúncio. Então você clica aqui, esse vídeo deve ficar longo. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, aí você consegue ver os formatos, tá? Feed do Facebook. Lembra lá que eu falei que a imagem aparecia quadrada? Ele te dá uma prévia antes de você começar o anúncio, ele te mostra como suas imagens vão ficar. E essa configuração você também não consegue ver impulsionando apenas. O impulsionar ele limita muito a funcionalidade do seu anúncio. Então, com isso, aprenda a fazer o tráfego ou me contrate, que aí eu resolvo para você. Aqui você aparece dessa forma no feed quadrado, Instagram feed, mesmo posicionamento, tá? Perceba, por isso que você precisa ter uma imagem no tamanho correto. Eu ia falar na metragem, no tamanho correto, porque a mesma imagem mudou o posicionamento, ela pode cortar. Percebe que aqui, ó, é a mesma imagem. Aqui é feed, na esquerda onde está meu mouse, ó, aqui ó, é feed e aqui é feed também. Só que um é do Facebook, ficou em um formato, e o outro é do Instagram e ele cortou muito mais. Então, se eu tenho a imagem toda desregulada aqui, não vai aparecer. Percebe que minha imagem está chamando atenção em todos os formatos. Aqui é no Instagram Stories e Instagram Reels. É o que eu falei para você. Vai aparecer do jeito que eu deixei para aparecer, que é uma chamada de atenção em todos os pontos. Aqui embaixo é o posicionamento de feed também do perfil do Instagram, de post, ele mostrou também, reduziu bastante, e do Reels aqui embaixo, que foram os posicionamentos que eu selecionei. Aqui, ele é isso mesmo. Reels, feed do perfil do Instagram, feed do perfil do Facebook e os stories. Stories do Facebook não. Então, percebe que se você não retira aqueles posicionamentos lá, aqui ia ter pelo menos mais uns 8 ou 12 posicionamentos e os demais posicionamentos, inclusive do Audience Network e do resultado de pesquisa, eles são completamente diferentes, tá? O tamanho deles é menor, eles são um retângulo na horizontal. Então, se você colocar qualquer imagem lá ou selecionar qualquer publicação do seu Instagram e impulsionar, e você não configurou esses posicionamentos, você está enfiando dinheiro no fogo, tá? Para não falar outro termo. Você está queimando o dinheiro completamente porque está aparecendo em posicionamentos que o cliente não está vendo nada. Ou ele não está vendo nada, ou ele está vendo só um pedaço do texto aleatório e você acha que ele está vendo um super criativo ou um vídeo top lá que você colocou. E não está. Aqui é uma chamada de ação padrão já para essa configuração. Então, a chamada de ação é enviar mensagem para o WhatsApp, que é o que eu queria, enviar mensagem para o WhatsApp mesmo. Aqui eu coloco aqui é o modelo de mensagem. Quando o cliente clicar, ele vai aparecer com a mensagem padrão lá no seu WhatsApp. E aqui você consegue configurar. Vou fechar a janela de novo, porque está um barulho de um cachorro latindo aqui.
Eu não sei se está aparecendo. Eu estou com o microfone de mesa aqui que eu isolei, mas eu não sei se ele está reduzindo muito. Então, por via das dúvidas, eu vou fechar a janela. Aqui eu coloquei uma saudação para quando o cliente clicar no WhatsApp, ele vai ter a mensagem de boas-vindas. Então, olá, vou te atender alguns instantes. E a mensagem pronta é: quero mais informações sobre os apartamentos em Indaiatuba. Bem específico. Até mesmo para a pessoa que vai clicar no botão, ela olhar a mensagem e vai falar: pô, é disso aqui mesmo que era o anúncio ou eu não queria? Eu não quero saber de apartamento em lugar nenhum. Ela só vai sair fora e pronto. Ela não vai ficar indagando porque você já está mostrando para ela em vários pontos que eu estou vendendo um apartamento, não estou vendendo pão. Então, se você quer pão, não é aqui, não é nesse criativo. Não clique, por favor, não me mande mensagem, não pergunte, não tome o tempo. Então, você tem que ser objetivo, você tem que falar. O óbvio precisa ser dito, senão o cliente ele vai vir aleatoriamente aqui e vai prejudicar a sua campanha, tá bom? Vamos no texto. Eu tinha um texto aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Eu tinha um texto, mas vamos lá. Em oportunidade, já que eu estou falando de. Aqui na copy do texto principal, você precisa ser objetivo também, tá? Você pode colocar uma relação grande do seu produto, pode. Você pode colocar preço, pode colocar valores, pode colocar localização, você pode colocar tudo. Mas se você já tem um criativo com muito texto, não precisa você colocar uma informação de texto na copy muito grande, tá? Talvez isso ajude o algoritmo também a fazer a leitura, talvez sim, talvez não. No YouTube eu sei que isso ajuda, mas talvez no Meta é teste. Então você pode colocar uma relação do seu imóvel, mas eu recomendo que você não coloque uma relação tão grande e escreve certinho, não coloca uns espaçamentos fora do errado, né? Não coloca espaçamento errado, coloca uma pontuação legal, deixa uma informação objetiva logo de cara para a pessoa ler e conseguir já identificar do que é. Então, oportunidade de apartamentos em Indaiatuba, São Paulo. Ponto. Invista ou garanta sua moradia em uma das melhores cidades de São Paulo. Aqui eu posso colocar clique para. Eu posso colocar uma chamada de ação também, tá? Clique para falar agora com um. Você pode colocar um termo comum, você pode colocar o nome do seu cliente ou o nome da pessoa, ou você pode colocar algo mais amplo para que fique claro que a pessoa vai ser atendida por alguém, tá? Então, clique para falar agora com um corretor, com um consultor. Fica mais formal. Com um consultor, escrevi errado. Com um consultor no WhatsApp. Ponto. Simples objetivo, tá? E aí você analisa aqui, ó, no lado direito, como tá vendo como que aparece no feed do Instagram, ó, Instagram patrocinado. Você põe um texto de 300 páginas aqui no texto principal da copy e olha o que aparece aqui, ó. Aparece uma linha só. Se a pessoa ela lê aquela linha ali e aquela primeira linha não chamar atenção, o seu texto morreu. Então, se você não é objetivo nos seus criativos, você vai perder dinheiro. Oportunidade de apartamento em Indaiatuba, São Paulo. Ponto. Se a pessoa se interessou, ela vai clicar ali para ver mais. Se não, ela não vai clicar. Aqui eu mudo o título abaixo para fale por WhatsApp. Bem específico, eu estou falando já. Ó, você vai falar para o WhatsApp se clicar nesse botão. Clique no botão para saber mais. Ponto. Tá vendo que ele mudou aqui, ó, no lado direito a gente consegue ver a relação desse título. Então, o título, ele aparece embaixo em alguns posicionamentos, né? Ele vai aparecer o título embaixo, fale por WhatsApp, que foi exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Escrevi aqui no título, apareceu aqui na direita.
E aqui embaixo, clique no botão para saber mais. Ele mandou embaixo do título uma descrição curta e objetiva. Não vai pôr aqui um texto de 100 páginas. Aqui você coloca o capítulo de Gênesis inteiro e aqui embaixo você quer colocar um Apocalipse. Não faça isso. Seja objetivo, claro, específico, porque se você reparar, até você mesmo quando vai consumir algum anúncio, você não fica lendo 300 textos. Você é objetivo. E lembra que a gente selecionou lá direcionamento do comportamento. O primeiro comportamento que a gente selecionou foi o comportamento de compra. Então não fica tomando tempo da pessoa que está com comportamento de compra, ok? Configurado, até então a campanha está ok, está redonda, certo? Agora a gente vai vir aqui, ó, em vez de criar uma etapa nova, fazer tudo do zero, a gente vem aqui, ó, eu quero duplicar só essa etapa, só essa parte do criativo. Por quê? Eu falei para vocês que eu ia colocar a versão laranja também, tá? Então eu venho aqui, clico aqui em duplicar, certo? Clico em duplicar, venho aqui em duplicar, posso deixar do jeito que está mesmo, campanha original, mostrar reações, comentários, clico em duplicar. Dupliquei, aí eu venho aqui em cima, AP verde, eu coloco, tiro o cópia que ele colocou, ele sempre vai colocar cópia quando você duplica, tiro o AP verde, coloco AP laranja. Eu tenho dois criativos, um verde e um laranja. Eu preciso só mudar o título, que vai mudar a imagem? Obviamente não, preciso trocar a imagem também. Eu venho aqui e excluo a imagem verde, aí venho adicionar mídia novamente, adicionar imagem, clico no meu criativo laranja e aí os criativos precisam estar prontos já, tá? Precisam estar prontos e carregados aqui na BM. Clico em avançar. Ele já vai entender a configuração que eu fiz anteriormente, ele já vai replicar aqui. Eu só vou regular um pouquinho, que ele ficou meio torto. Pronto. Avançar. Ah, ele deixou uma otimização ali que era para me ter tirado. Cortar e expandir. Mas vamos embora. Deixa eu ver se ela está aqui. Aqui eu tirei tudo. Adicionar música, a música eu quero. O resto não. Animação, aprimorar CTA, melhoria de texto, mídia flexível, não. Adicionar só a música. Beleza. E aí tá o meu criativo laranja. Tá vendo? Prévia. Vamos ver a prévia de novo. A prévia do meu criativo. Agora ele já tá com texto. Olha lá, ó. Vou clicar até em ver mais aqui, ó. Já tá com o mesmo texto. Ele duplicou, troquei a imagem, bem eficiente, não toma tempo. Se você tiver que fazer 50 vezes, você duplica 50 vezes e vai trocando imagem, trocando vídeo. Você pode trocar aqui o texto, mas eu não vou trocar o texto. Eu vou deixar o mesmo texto, que era a mesma copy, porque eu já tenho um criativo diferente, então eu vou validar ambos. E aqui eu não vou trocar o texto, porque eu quero ver se esse texto é bom. E se ele for ruim, eu sei que eu já vou precisar trocar o dos dois. Utilizado a nossa estrutura. Aqui eu também coloco usar existente, saudação do WhatsApp padronizada. Aqui se você rolar para baixo também, você consegue ver a prévia, tá? Sem clicar na seta lá em cima. Então tá tudo pronto, nossos posicionamentos criativos. Tem dois, novamente na linha de conjuntos, né? Dois criativos, o conjunto e a campanha, tá? Sempre tem isso em mente. A mesma coisa aqui em cima, ó. CP de criativo, conjuntos, CP de campanha, conjunto e criativo. É uma campanha com estrutura simples, para falar a verdade. Ela é bem simples. Dá para ficar mais complexo, dá para ter uma demanda maior, dá para colocar uma série de conjuntos no aberto, público fechado, de várias especificações diferentes. Um conjunto com uma configuração, um conjunto com outra, um conjunto para homens, outro para mulheres e assim sucessivamente. Dá para colocar 10 criativos em cada um. Vai depender do seu nicho, do seu público-alvo, vai depender da estratégia, vai depender do teste. Outro ponto importante deixa eu só finalizar aqui, que aí a gente já encerra este vídeo. A gente vai publicar essa campanha agora. Você pode clicar aqui no verde do lado direito em publicar.
ou você pode vir aqui, na verdade, você pode fechar aqui no X, tá? Aí você pode clicar aqui também em publicar, que ela vai publicar, ou você fecha tudo. E aí você vem aqui do lado direito superior e conferir e publicar. Aí ele vai pedir para você confirmar aqui, né? Para você dar uma lida rápida, ver o que você está fazendo. Campanha, conjunto de anúncios e anúncios. Então, criativo AP laranja e verde, conjunto de anúncios e campanha. E eu venho aqui e publico. Ele vai carregar ali, ó, publicando 3 de 4, 1, 2, 3 e 4 configurações, né? Que é a criação de uma nova campanha, a campanha, o conjunto e o criativo. Pronto. Aí ele entrou aqui como em processamento. Ele vai ficar um tempo assim, alguns minutos, aí ele vai ficar em processamento, analisando e depois ele vai ficar ativo, ou ele vai ficar em otimização, ou estudando ali, aprendizagem, na verdade, esse é o termo. Ele vai ficar em aprendizagem por um tempo, ou talvez ele já ative de imediato, ok? Vamos trocar aqui a tela, certo? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, que tenha te dado mais clareza em como você vai fazer sua campanha de agora focou, né? Como você vai fazer sua campanha daqui para frente, tá? Independente do nicho que você esteja. Se você tiver interesse, novamente, como eu falei na metade do vídeo, vou deixar um link aqui do meu curso, tá? Relacionado a vendas, a entender como que você vai melhorar a forma de vender o que você vende bastante, tá? E é uma mixaria o curso, chega a ser vergonhoso o tanto de informação que tem lá está sendo vendido pelo preço que está. Vou deixar o link aqui abaixo, vou deixar o link do meu Instagram também, não precisa nem me seguir, tá? Se você tiver interesse que eu faça as campanhas do seu negócio, do seu nicho, se você também é corretor de imóveis, está com alguma dificuldade, quer auxílio nisso, vou deixar meu Instagram, clica no meu link do Instagram, chama no direct lá, eu respondo, sou eu mesmo, meu Instagram é pequeno, não sou famoso, não sou gigante ainda, tá? Mas eu tenho resultados, eu vivo hoje desse serviço, então assim, posso falar que eu tenho resultados, eu tenho trazido resultados para os meus clientes e eu posso ajudar o seu negócio, ou você empreendedor, ou seu serviço ou produto nisso. Se inscreve nesse canal aqui, tá? Que dá um trabalho fazer vídeo, editar vídeo. Tô desde as 6 horas, 6 e pouco, agora é 8h40 para estar finalizando esse vídeo. Você vai pegar editadinho, mas eu ainda vou editar esse vídeo, então provavelmente você está vendo pronto agora, mas eu ainda vou editar esse vídeo para ficar no YouTube. Se inscreve nesse canal aqui, me dá um feedback do que você achou desse formato. Assiste os vídeos anteriores que eu tenho nesse canal, que é bem interessante. Tá com outro formato, tá com outro cenário. Pera aí, deixa eu focar aqui. Pronto. Mas nos outros vídeos para ficar um pouco mais profissional, mas acho que ficou um pouco chato. Dá uma olhada lá, assiste e analisa, beleza? Novamente, deixa um feedback aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário, a gente vai interagindo aqui. Se tiver alguma ideia dos próximos vídeos que você acha interessante, que esteja relacionado com esses serviços, ou que esteja relacionado também com empreendedorismo, com vendas, com nicho tal. O Evandro faz um modelo de criativo para nicho tal, um modelo de campanha para nicho tal, para um empreendimento local. Moro numa cidade pequena, num bairro pequeno. Deixa aqui seu comentário ou sua dúvida em relação à campanha que eu fiz, que eu vou, na medida do possível, ir respondendo, tá bom? Qualquer coisa me chama lá no Instagram, ou interage lá com os stories, aleatoriamente eu publico, não publico muita coisa não, pelo menos por enquanto. Aleatoriamente eu coloco algum conteúdo lá e muito obrigado pela sua atenção até aqui, espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo.